Boa tarde a todos. A graça e a paz esteja com todos nós, em nome de Jesus. Como estão todos bem? Espero encontrá-los todos na graça do Senhor, em alegria, que a alegria é um dos frutos, né? Do Espírito Santo, alegria, mansidão, bondade, temperança, gozo, que é a alegria, né? A benignidade, a fidelidade, o domínio próprio. Amados, escolhi aqui na Bíblia um versículo para a gente abordar. Quero você inteirando comigo também, participando também. Coloque seus comentários. A fé sem obras, ela é morta. Está em Tiago 2, iniciando pelo versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho, Isaque, sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De qual modo será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amados, nós sempre podemos manifestar nossa fé. Se nós cremos, nós precisamos. A partir do momento que você vai à igreja, você está testificando que você ama Cristo Jesus e obediência, né? Você está cumprindo as ordenanças que o Senhor falou. Quando você devolve o dízimo, você está manifestando a sua fé. Quando você dá uma oferta, quando você dá uma esmola. Mas lembrando-se que a palavra do Senhor diz que quando você der uma esmola, que a sua mão esquerda não veja o que a direita dá, né? Quando você vê um irmão que está precisando de uma palavra, porque muitas vezes você pode ajudar dando um abraço sincero, porque ele está precisando de amor. Muitas vezes ele está tão carente, que o que ele está precisando ali é de um afeto, um carinho, um amor. Alguém dizer para ele, eu te amo, você é importante. Você é uma pedra preciosa para Deus. Todos nós somos preciosidade para Deus. Às vezes uma pessoa tão carente, uma pessoa que a vida toda não recebeu carinho. E muitas vezes a pessoa não pode dar aquilo que nunca recebeu.
quando você vê que a pessoa está precisando de um lençol, como aconteceu muitas vezes, mesmo eu estando numa situação delicada, mas nunca você pode deixar de ajudar. Sempre há uma maneira. Uma pessoa que estava lá na rua, chovendo ao relento, eu fui, levei travesseiro para ela, levei lençol, levei roupa. Nós sabemos, eu e algumas vizinhas, que ela tinha um problema, essa pessoa que estava na rua, um problema de ordem mental, né? Psicológico, não sei, psiquiátrico. Eu fui levar água para ela e levei alimento. Aí ela olhou assim para a garrafa d'água e disse assim: Não tem suco, não, é? Você trouxe água para mim, não tem suco, não. Eu disse: Ô, minha querida, no momento não. Assim que tiver, eu trarei para você. Aí levei roupa para ela. Algumas roupas que eu não. Boas, né? Que a gente não dá o que é ruim, a gente dá o que é bom, né? A gente não vai dar o que não presta. Levei roupa, levei lençol, levei travesseiro. Então, a partir do momento, veja como são as coisas. A partir do momento que viram eu levando coisas para ela, aí começaram a levar também. Levar alimentos, levar roupas. E ela ficou cheia, ficou contente, né? Ficou alegre. E assim nós podemos fazer, sempre nós podemos fazer. E aqui, como tem na palavra de Deus, a fé, ela é manifestada através das obras. Se você diz que ama a Deus, mas você não o segue. Se você diz que ama a Deus, você não cumpre o que ele diz. Que ele diz, eu digo assim, você, no caso, alguém, né? Que esteja agindo da forma que não condiz com o que Deus manda, que o Deus ordena. Que o que Deus ordenou foi que nós deveríamos reconhecer o seu Filho como Salvador, o que ele realmente é. Ele veio, né, sofreu, padeceu, veio em carne. Ele se fez maldito, sendo santo, sofreu até a morte e ressuscitou o terceiro dia. Mas tem gente que ainda está com crucifixo na parede, como se Jesus ainda tivesse ali pregado no madeiro. Ele não está morto. O Senhor está vivo, ele vive entre nós. Antes dele subir ao Pai, ele invocou ao Pai e o Pai enviou um Consolador, o Espírito Santo, que vive entre nós e dentro de nós, o Paráclitos. Nós precisamos estarmos sempre em comunhão com Ele, em oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos estar sempre em comunhão, orando sem cessar. Assim, além de nós mostrarmos para Ele, né, que nós amamos Ele, nós testificamos que Ele é o nosso Senhor, que não há outro, que os nossos lábios, Ele só ouvirá dos nossos lábios a adoração a Ele. O Senhor quer exclusividade, fidelidade. Não tem espaço. O lugar que é do Senhor não tem espaço para nenhum tipo de idolatria. Eu já ouvi cada coisa ridícula, amados. Eu já ouvi alguém dizer: eu coloco uma folhinha de louro dentro da minha carteira para me dar sorte. Oh, meu Pai! Eu sei que o Senhor diz que nós devemos ser misericordiosos, né? Pacientes com os fracos da fé, né? Você tem que orientar. E foi o que eu fiz, eu orientei a pessoa. Tem gente que coloca galinhão de pimenta. É triste, né, amados? A pessoa tem um Deus tão poderoso. Foi-lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra e tudo que nela há. Eu vou ler, amados.
a armadura de Deus. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Eu vou abrir um parêntese aqui. Amados, esta palavra serve para mim, serve para você, serve para todo mundo. Nós muitas vezes, amado, e eu me pego nisso também, às vezes a gente fica com raiva da pessoa, quando a pessoa faz alguma coisa contra nós, contra a nossa vida, né? Bate aquela raiva assim na hora, por como é que a pessoa, meu Deus, nunca fiz nada contra essa pessoa e essa pessoa vem com tanta maldade para cima da gente. Mas olha o que a palavra diz aqui, que a luta não é contra pessoas, a luta é espiritual. Repetindo, quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, tá vendo? Nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e que possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, ou seja, sempre em oração, sem cessar, confiante na fé em Cristo Jesus, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Desculpa, gente. Amados, todos nós, muitas vezes, mesmo que nós não façamos nada contra ninguém, mas isso é bíblico, não é? Que nós seríamos, está lá no Sermão da Montanha também, que nós seríamos muitas vezes tentados de pessoas, por amor a Cristo Jesus, sermos perseguidos e de muitas afrontas, falsos testemunhos. Tem até uma mensagem que diz assim: a árvore que mais dá fruto é mais apedrejada. É a árvore que dá fruto. Então, nós sabemos que se nós estamos fazendo a obra do Senhor em dedicação, em amor, em espírito e em verdade, muitas vezes nós vamos sofrer algum tipo de retaliação, algum tipo de, mesmo você estando vigilante, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha compaixão de nós, tenha misericórdia, que nenhuma arma forjada nos atinja, né? Como diz lá, como está escrito em Isaías 54, 17,
que nenhuma arma forjada nos condenará, nem a nenhuma língua que se levantar em juízo. O Senhor a condenará. Isso é que provém dele, né? Que nos honra como servos, porque tentativa o inimigo sempre vai fazer, né? Sempre vai jogar as suas setas para tentar nos abater, enganar. Mas o nosso Deus nunca, jamais nos abandona. Não é verdade? Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda a língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor. O nosso Deus é maravilhoso. Olha aqui, em Isaías 56 diz assim, versículo 1. Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. E a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto e aquele nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guardar sua mão e comer algum mal. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Amados e amadas, o Senhor é maravilhoso. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve a sua morte, embora não tivesse feito injustiça nenhuma, engano nenhum encontrou na sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, a prolongará os seus dias, a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O Senhor morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, está à destra do Pai, mas enviou o Espírito Santo, o qual vive entre nós. Ele está conosco aqui. Quando 2 ou mais pessoas estão falando dele, ele se faz presente. Deus abençoe a todos, amados. Deixe seu nome para a oração. Eu vou estar sempre intercedendo por cada um. Deus abençoe e livre-nos de todo mal. Eu repreendo e expulso toda a malignidade da minha vida, da tua vida, da vida da nossa família, em nome de Jesus. Sai-te, Satanás, vai para o abismo e não volte nunca mais. E assim seja feito,
para a glória e honra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.